A gente tem algumas agências que prestam serviço para Osasco, prestam serviço para a Confederação. Uhum. Então, assim, eu sempre pedia, poxa, melhor logística. Então, hoje, como Osasco, eu tenho um grande clube, então, muitas vezes, né, o supervisor vem lá com 3, 4 opções de voos, e aí eu tento entender se vai dar tempo de a gente chegar no hotel, se a gente vai ter um tempo ainda para descansar um pouquinho, para se preparar para o treino da tarde. Então, agências, né, agências de viagem são parceiros importantes do nosso clube na construção da melhor logística. E aí, sempre ter um bom hotel, dentro do hotel ter, né, uma situação de ter uma refeição que seja compatível com a equipe. Vocês não levam isso, vocês aproveitam a gastronomia local ali do hotel, vocês não levam pessoas não, sim. Nada. O que a gente pede é para de vez em quando, né? Uhum. Depende, por exemplo, se a gente chega numa quarta-feira para almoçar, poxa, não dá para a gente comer uma feijoada com treino e com jogo. Então, eles fazem uma coisa, um cardápio diferenciado. Mas eu procuro também não mexer muito na rotina do grupo. Falo muito com a nossa nutricionista para fazer também uma dieta bacana também, porque senão, daqui a pouco elas são, né, elas têm umas dribladas e daqui a pouco vão por fora e aparece um fast food ali. Hamburgão ali, então, não julgou. Então a gente tenta também ser um pouco democrático para também, né, as coisas funcionarem da maneira que a gente acredita que é o mais perto do ideal, vai. Boa. Mas você vê, é isso que o Luiz Omar está falando, é super importante, sobre logística, né, gente? Porque a logística de um torneio, por exemplo, exige organização, exige estratégia, exige precisão, exige bons parceiros, como ele falou, dentro e fora das quadras. E essa mesma lógica vale para a tecnologia também. A Enkel é uma consultoria especializada em cloud, dados, automação e inteligência artificial também, que há 10 anos, mais disso até, ajuda empresas a crescerem com mais eficiência e gerando mais resultado. Quer saber como transformar complexidade em desempenho? Acesse lá enkel.cloud e aí você fala com especialistas da Enkel. Muito bem, vamos falar da Olimpíada de Tóquio, porque ela foi uma Olimpíada esquisitona, porque, imagina, teve a pandemia, né? Ela foi alterada. Como é que foi essa experiência para você? Como é que foi vivenciar esse momento? Para mim foi a minha primeira e única experiência olímpica, né? Uhum. Poderia ter ido para Paris, mas a gente tinha um processo com o Quênia de fazer uma transição, mas eu posso afirmar, eu já tinha ido algumas vezes no Japão, só aconteceu porque era em Tóquio. O povo japonês, a organização do país, lógico, com toda a estrutura do Comitê Olímpico, mas eu não tenho dúvida que só aconteceu e foi um sucesso, mesmo sem público, porque foi no Japão. Então, tudo foi muito preparado para que as coisas realmente acontecessem. E, para mim, particularmente, só estive lá porque a Olimpíada foi adiada um ano. Uhum. E nesse adiamento surgiu a possibilidade do projeto de desenvolvimento da Federação Internacional. Eu fui escolhido para comandar uma seleção africana, para comandar o Quênia, e tentar dar para aquelas meninas maravilhosas que moram no meu coração a mesma preparação que todas as outras seleções estavam tendo. Então era um grande desafio e que as coisas foram acontecendo. Então, assim, 4 anos antes eu tinha sido convidado, Sheila, para dirigir a seleção peruana em busca de uma vaga olímpica em Tóquio. Uhum. Um ano, o trabalho aconteceu e aí as coisas não foram da maneira que haviam sido combinados e eu preferi, né, até por alguns conceitos, não negociar os valores que eu acredito profissionalmente. Então eu preferi não ir, né? E sempre fica aquela coisa, poxa, será que, né, eu fiz bem? Será que eu... né? Mas quando você faz a coisa com o coração e com o que você acredita, a recompensa veio. E aí eu recebi depois de um Covid, depois de ficar 11 dias internado na UTI, quando eu voltei, eu estava indo para Bauru, tocou o telefone, presidente da Federação Internacional, né, falando que, poxa, que tinha torcido muito para a minha recuperação, que tinha acompanhado lá da Suíça todo entre aspas, um drama, né, que de ter ficado fora de alguns jogos, ter ficado internado. E ele falou assim, olha, eu tenho aí um convite para você. E aí, topa?
Eu falei, poxa, para onde que eu vou, né? E aquilo, depois do sentimento de ficar olhando para o teto no UTI, de pensar mil coisas na cabeça, foi um grande presente. E aí, ir para Tóquio, viver a experiência olímpica, tá guardado no meu coração. E mesmo com a intensidade de uma Olimpíada, mesmo sendo num país fechado pela pandemia, você conseguiu aproveitar o Japão? Cultura, alimentação, como é que foi a tua experiência no Japão? Nós aproveitamos muito a Vila Olímpica, sim, né? Porque é uma experiência fantástica para qualquer esportista. Aquilo ali é uma Disneylândia, né? A Disney Então você, de repente, você tá ali, tava, né, o Joko, comendo do seu lado e sempre super simpático, todo mundo tirando foto com ele. Aí eu vi o Dream Team no dia da abertura, eles foram lá tirar fotos nos anéis, né, que tá no fundo ali da Vila Olímpica, e o andar do Quênia, porque não é um prédio, o Quênia tem um andar dentro de um prédio. A gente estava no mesmo prédio que a Austrália, a gente tinha um andarzinho, e de repente eu estava lá, eu olhei e falei assim, poxa, o Dream Team. Aí fomos lá tirar foto com eles, não são tão acessíveis, né? Mas eu consegui tirar uma foto. Então, assim, e eu estava, né, com a seleção que não estava ali para disputar uma medalha, né? Então, de alguma forma, eu voltei um pouco àquele Luiz Omar da categoria de base da seleção brasileira. Então, eu aproveitei junto com as meninas. As quenianas são super alegres, né? A gente então dançavam, então eu entrava também nas danças. Então, eu aproveitei bastante. Curtiu. Aí eu já conheci o Japão. Ah, você já conhecia? Já conhecia da seleção adulta, já conhecia de aclimatações em campeonatos mundiais de base. Então, assim, para mim, a Vila Olímpica era o grande barato, né? E aí, quando você saía com o ônibus para o ginásio, era todo aquele sistema de segurança, o povo pôr de máscara, dava tchau pra gente e tal, mas o ginásio vazio tem aquele sentimento, né? Mas quem sabe ainda, quem sabe não, eu ainda sonho em repetir essa experiência olímpica dentro né, com torcida e tal, quem sabe eu consigo ainda realizar. Ah, certeza disso. Agora, você é mais um dos muitos convidados que citam aqui o Japão, né? Muitos convidados que vêm aqui falam, muita gente. Vêm apaixonados pelo Japão, falam do povo, do acolhimento, da organização e tal. E aí você falou aqui, essa Olimpíada só aconteceu porque era no Japão. Sim. Senão não ia rolar. Por quê? O que você sentiu? O que você absorveu da cultura japonesa, que você conseguiu, inclusive nessas outras experiências, já que você já tinha ido ao Japão antes, o que você absorveu? Você gostou do Japão efetivamente? Conseguiu olhar para essa parte cultural mesmo de comportamento? Eu sou apaixonado pelo Japão, sou apaixonado pelo povo japonês. Eu tenho alguns amigos da colônia. Meu primeiro banco, que eu fui correntista, foi um banco chamado Banco América do Sul, que era um banco da colônia, né? E por alguma coincidência a gente abriu a conta lá, nem sei por que eu tinha conta lá. Acho que meu irmão, que a gente tinha uma empresa e meu irmão tinha conta lá e minha primeira conta foi... Mas assim, é um país maravilhoso, principalmente pela resiliência do povo japonês, que já passou por tantas provações, e eles são firmes, povo alegre, educado, super organizado. Então, eu já tive acho que umas 4, 5 vezes no Japão, então toda vez que eu vou lá eu tento aproveitar ao máximo, e para mim é sempre um grande prazer estar lá, né? Antigamente você ia no Japão, a gente não tinha acesso à tecnologia, então eu ia num bairro que chama Akihabara, não sei se eu falei exatamente a pronúncia, mas é um bairro onde você tinha acesso a coisas que você não tinha aqui no Brasil, então você entra lá e poder, câmera fotográfica. Isso em Tóquio mesmo? Isso em Tóquio. Aí tem um bairro também que eu acho que é Honpong, que é um bairro mais noturno, e eu gosto um pouco, né, de ver como que é. Então a gente de vez em quando fugia, ia lá tomar uma cerveja, né, aquelas maquininhas que você vai lá e coloca a moeda lá, o ien, você tira uma... Então tudo aquilo ali, toda essa tecnologia, para mim sempre me encantou. E a última... E aí um amigo meu que está aqui hoje, o Beto, foi comigo, a gente estava em Osaka, eu estava no Mundial de Clubes, e eu falei assim, quanto dá para a gente ir até Hiroshima? Era 2h30 de trem-bala. Eu tive uma folga, eu falei, uma grana, né? Porque não é barato, se você andar de trem aqui no Brasil parece que é barato. Paguei uma grana, mas peguei, mas vale, né? Fui até Hiroshima, fui lá no Museu da Bomba,
pô, né, vivi tudo aquele... E assim, nem foi num dia, foi assim, entre ir e voltar, eu fiquei 2 horas e pouco lá, peguei o trem voltando, e aí o Beto falou, você vai? Eu falei, eu vou. Ele falou assim, eu não vou deixar vocês sozinhos nessa não. Eu falei, então vamos embora. E foi uma experiência que talvez eu não consiga repetir, mas tive lá no Museu da Bomba, vi um monte dos senhores e senhoras que viveram, né, que foram sobreviventes, dando aula ali, assim, tem uns jardins lindos, e o pessoal sentado e aquela criançada tudo ouvindo. Eu falei, poxa, olha que coisa louca e maravilhosa que eu estou vivendo. Então, valeu a pena. Foi a última experiência antes da Olimpíada. A gente esteve no Campeonato Mundial. Na Olimpíada eu não passei muito, passei só nisso, mas tive a oportunidade de ir a Hiroshima.